Meus irmãos, mais uma vez com vocês no domingo à noite. Nesta noite eu quero falar com vocês a respeito da eficácia da oração. A oração é a nossa grande arma. A oração é a ferramenta que nós temos para lidar com todas as dificuldades, com todos os sonhos, com todos os planos, enfim. Ela é o combustível da nossa vida. Se você não tem o hábito de orar, eu vou dizer a você que talvez você sequer seja cristão. Você não ora, você está perdendo tanto. Porque a oração é um dos meios mais eficazes para que a nossa vida, para que o nosso relacionamento com Deus seja bem encaminhado. Nada é tão eficaz para o nosso coração e para a nossa mente do que a oração. Eu me lembro que em algumas vezes, cheio de dúvidas e cheio de temores, eu tirava um tempo para orar, ou às vezes no meu momento de devoção a Deus, orava e clamava insistentemente para que Ele pudesse me dar alguma direção. Momentos de beco sem saída, quando você não sabe o que fazer ou como lidar com a situação. E quantas vezes eu dou testemunho a você, igreja, que o Espírito Santo veio, trouxe direções, confortou, advertiu, ensinou e orientou. Eu me lembro que uma certa vez eu tive um desafio muito grande no meu local de trabalho e um confronto era previsível. Mas eu não queria ter aquele confronto, eu precisava muito que Deus estendesse as mãos para que uma injustiça não acontecesse. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava lá já na igreja, na Dom Pedro I, onde nós estamos alocados, e eu orava, eu passei muito tempo orando, até que alguma coisa acontecesse, e eu me lembro que andando ali, orando, de repente, pá, veio dos céus, veio uma iluminação da parte de Deus, e eu sabia exatamente como lidar com aquele problema. Foi tão excelente, foi tão fantástico, que eu parei de orar, agradeci a Deus, fiquei extasiado, contente pelo fato de Deus ter me respondido, de Deus ter estado comigo naquele momento. Levantei, fui para casa, tomei banho, fui para o escritório e saiu exatamente como Deus tinha me orientado e foi perfeito e eu dou graças a Deus por isso. Me lembro também de uma outra situação que também tinha uma decisão muito árdua e eu estava sofrendo muito, eu não sabia exatamente o que fazer em nenhum momento de como fazer. E eu orando na minha aflição, o Espírito Santo veio e trouxe ao meu coração o que eu deveria fazer. A oração tem sido um grande sustento. Para compartilhar com vocês também, no início da minha carreira como advogado, era uma verdadeira tragédia. É muito difícil você começar um negócio do zero. E eu passei muito apertado. E a situação estava tão crítica que eu cheguei ao ponto de fazer o seguinte voto a Deus e orar. Falei, Senhor, tá tão ruim aqui que eu já vou começar a estudar para um concurso, porque senão eu vou passar muita necessidade, passar fome, vou passar muitas faltas. Então eu já vou começar a estudar para um concurso. Se o Senhor quiser que eu fique no escritório, que o Senhor traga os clientes nessa semana, que aqueles que estão devendo, vieram muitos, venham essa semana, pague, porque não tem como mais continuar desta maneira. E se o senhor fizer isso, eu só saio do escritório quando o senhor falar novamente, tão claro quanto dessa vez. E eu já lá na segunda-feira, já comecei a estudar para o concurso, e abri a apostila, e vamos lá estudando, porque não tinha o que fazer, não tinha trabalho. Ó. Então eu estava lá no escritório, mas estudando para um concurso, para alguma outra coisa. E de maneira miraculosa, inúmeros clientes entraram e pessoas pagaram suas dívidas. Eu me lembro que o Leandro estava andando ali na sala e eu tinha compartilhado com eles, porque era solidário, né? Eles eram meus sócios. Era importante eles saberem que eu estava com essa pretensão de sair. E eu me lembro que o Leandro, né, o presbítero Leandro, trabalhava comigo desde o início. Veio e falou, ó, tá vendo? Aí, ó, Deus respondeu o sinal, né? E ficou bem claro para mim que Deus respondeu o sinal. A oração encaminhou a minha vida espiritual, a oração encaminhou a minha vida profissional, a oração encaminhou as decisões mais importantes da minha vida, a oração encaminhou-me a uma esposa excelente, a uma família maravilhosa e a uma igreja a qual eu amo muito. Tudo que eu tenho foi resposta à oração. Eu não me glorifico em nada do que eu tenho, porque se fosse para eu alcançar por mim mesmo todas estas coisas, eu declaro a vocês que eu sou burro o suficiente para fazer tudo errado. Tolo o suficiente para tomar péssimas decisões.
Mas dessas decisões abençoadas que têm dado tanto resultado bom na minha vida, eu dou testemunho a você. Foi Deus. Foi resposta de oração. Foram as misericórdias e a graça de Deus atuando na minha vida. E eu digo a você, a oração é o mais importante que nós temos na vida. Se você não orou hoje, eu digo a você, seu dia não adiantou de nada. Você perdeu o dia de hoje. Seu dia foi um dia inútil, foi um dia sem graça, foi um dia sem propósito, sem a direção de Deus. Foi uma perda de tempo. Se você não orou, meu irmão, eu não sei o que você está fazendo. Por isso eu quero, nesta noite, falar sobre a eficácia da oração. Eu quero ensinar a vocês alguns princípios que vão trazer a eficácia, a confiança para você. Eu quero trazer alguns temas que, no momento agora que estamos vivendo, é muito oportuno orarmos e clamarmos a Deus. Então preste bastante atenção. A oração é eficaz. A oração tem muita eficácia, como diz o texto de Tiago. A oração, ela é poderosíssima. E se você tem alguma necessidade nesta noite, se você tem alguma falta, se você tem algum pecado que você não consegue vencer, se você está num beco sem saída, se você está enfrentando desafios, se inimigos estão querendo a sua cabeça, se você está sendo traído, se está tendo armadilhas na sua vida, eu digo a você, ore. Ore, ore e ore. Se você está cansado, se você está angustiado e se você não sabe o que fazer da sua vida, ore. Se você está com o coração animado e cheio de planos e de ideias, se essa quarentena abriu a sua mente para inúmeras oportunidades na sua vida e trouxe para você algo que você não tinha em mente, ore para que Deus confirme. Muitos são os planos do homem, mas é do Senhor, é do nosso Deus que vem a verdadeira resposta. Há caminhos, diz o sábio Salomão, há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o fim deles são caminhos de morte. Nós podemos achar que na nossa sabedoria, que na nossa performance, que no nosso intelecto, que os títulos que temos, que o sucesso que nós alcançamos em uma área ou outra, seja uma garantia, seja um sustento para boas decisões do futuro. Mas não são. E muitas vezes, esse sucesso que a gente julga ser sucesso, está longe de ser um sucesso. Uma vida plena, uma vida encaminhada, uma vida correta, uma vida santa, uma vida poderosa, uma vida transformada, ela é feita com os joelhos no chão. Ela é feita através de oração. E nós devemos orar, e orar muito. Então eu quero trazer a vocês alguns princípios importantíssimos. E o primeiro princípio que eu quero trazer a você nesta noite, e eu quero ler alguns textos, e eu quero que você preste bastante atenção. Se tiver papel e caneta, anote para que você guarde, porque Deus falará com você. Eu quero dizer a você, em primeiro lugar, Deus ouve o seu povo. Esse ensino, esse princípio é o mais importante de todos. Porque não basta eu querer orar. Não basta eu desejar orar. Será que Deus quer me ouvir? Será que Deus quer te ouvir? Será que Deus tem interesse em ouvir seres humanos que vivem tão poucos anos, tão fracos, tão cheios de pecados e de erros? Será que Deus tem interesse em ouvir orações? Eu quero mostrar para você que sim. Há muito interesse da parte de Deus. Veja esse texto de Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, verso 12. Eu vou ler a vocês. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Olha que texto maravilhoso. Olha que texto forte. A Bíblia está dizendo, olha, os olhos do Senhor estão sobre mim. Estão sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre vocês. E os ouvidos de Deus estão atento para as suas orações. Deus está atento para o que você está orando. Ah, mas não teve resposta. Ah, mas não aconteceu. Calma. Uma coisa eu garanto a você. Uma coisa eu posso te dizer com total e absoluta certeza. Deus vai ouvir você. Deus ouve a sua oração. A sua oração não são palavras que estão indo ao vento. Não são palavras perdidas naquele momento. A sua oração não é um momento inútil, um momento sem propósito.
Pelo contrário, é um momento extremamente importante, onde o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou todo o universo, o Deus todo-poderoso, onisciente, onipotente, onivivente, santo, justo, benigno, maravilhoso, inigualável, está ouvindo você. Ah, mas eu não sou digno. Acostume-se com essa ideia. Nunca seremos dignos. Nunca seremos dignos de estar na presença de alguém tão santo e tão perfeito e tão superior a nós. Nunca seremos dignos de termos a atenção de alguém como ele. Nunca seremos dignos de ter o que ele oferece. Ele faz por graça, por amor, por bondade, por caridade, por benignidade. Ele faz porque ele é bom. Ele está ouvindo. Então ore. Ore, clame a ele, por quê? Porque ele está atento à oração. Um outro texto que nós temos é o de Provérbios 15:8. Veja, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Esse texto de Provérbios, ele é de encher os olhos de lágrimas, mas não lágrimas de tristeza, lágrimas de alegria, lágrimas de quebrantamento. A Escritura diz que há algo que deixa Deus feliz, há algo que deixa Deus contente. Sabe o que é? A sua oração. A oração do justo, a oração do reto é o seu contentamento. Que expressão maravilhosa! Como que a gente vai então imaginar ou pensar que o momento que nós dedicamos à oração é inútil? Como alguém poderá cogitar que o momento de oração não tem valor, não tem relevância, não tem propósito? É por isso que nós clamamos e nós ensinamos, e que a igreja tem dito tanto: ore, 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 ore. Por quê? Porque Deus tem prazer na oração. Deus está atento às orações. Deus gosta deste momento. Deus gosta da oração dos retos. Muitas vezes nós nos perguntamos: como agradar a Deus? A resposta está aí. Ore, fale com Ele, coloque a sua vida diante dele, confesse os seus pecados a Ele, confesse os seus planos a Ele, compartilhe dos seus sentimentos, das suas alegrias, das suas tristezas. Fale com Deus. Ele gosta. Ele fica contente com a nossa oração. Aí você vai dizer: poxa, será que Deus está ouvindo? Claro que Ele está ouvindo. Pelo amor, meus queridos, claro que Ele está ouvindo. É claro que Ele está disposto a ouvir você. É claro que Ele está atento à sua oração. Não é um momento perdido. Confie, creia. Um outro texto que mostra muito é um texto de Números 11, verso 2, que diz: então o povo clamou a Moisés e Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Havia um fogo, uma chama que Deus tinha trago juízo sobre o povo e a oração foi extremamente eficaz. Moisés orou: Senhor, diminua esse incêndio, tira esse juízo, tenha misericórdia, perdoa o teu povo. E ele perdoou naquele exato momento. Ele apagou, ele teve misericórdia. A oração, ela é eficaz. A oração, ela é poderosa. A oração, ela é um contentamento de Deus. A oração é agradável a Deus. Por isso que nós devemos tanto ter uma vida de oração. Eu quero ilustrar da seguinte maneira. Você que tem um amigo, uma amiga, esse amigo, essa amiga pode ser o seu cônjuge, seu marido ou sua esposa, pode ser os seus filhos, pode ser um colega ali do futebol, pode ser um colega de trabalho, pode ser um colega da igreja, enfim. Todos nós temos alguém que temos uma afinidade, que a conversa tem aquela liga, flui muito bem. Quando aquela pessoa, quando você se encontra com ela e conversa, é um momento gostoso. Não é, ai, nossa, eu não quero ver ele. Não, é diferente. Você procura tempo. Mulheres que têm aquelas amizades, como é gostoso, chega lá aquela mensagem, chega aquela ligação, vê aquela pessoa, como é gostoso conversar com aquela pessoa. É bom, é agradável, você gosta, a pessoa gosta, é um momento muito bom. E a oração para Deus, ele está dando esse testemunho. Como eu gosto de ouvir a oração do meu povo. Como eu gosto de ouvir a oração dos justos. Como eu me alegro com este momento de oração. Como eu fico contente. Como é um momento
bom para mim quando um justo ora, Deus se alegra. Então eu quero dizer a você que está me vendo, você que está me ouvindo, quando você ora, Deus está contente. Você consegue imaginar? Eu quero que você, a partir de hoje, todas as vezes que você se ajoelhar diante de Deus, que você se prostrar diante de Deus, que você no seu caminhar estiver orando a Deus, saiba no seu coração, Deus está contente com este momento. Deus está satisfeito com este momento. É algo que agrada a Deus, é algo que alegra o coração de Deus, é algo que o deixa contente. Por isso, o primeiro princípio que nós devemos entender é que pela graça dele, que pelo amor, pela bondade, pelo caráter tão sublime, elevado, excelso e santo, ele gosta de ouvir as orações. Não é alguém burocrático que está lá, como se fosse um funcionário insatisfeito, anotando, pedido número 1. O que mais? De novo. Não é alguém burocrático que está com uma fila enorme, cansado de trabalhar, enfastiado do seu trabalho, enfadado da sua vida, mal-humorado. Você de novo, o que você quer? Não é assim, não. Tem gente que tem essa visão. Tem gente que acha, mas de novo... Não, mas de novo, será que ele não vai achar ruim? Nossa, mas será que não é chato? Será que Deus não vai achar que eu estou muito repetitivo? Será que Deus não vai achar? E tem muitas pessoas que estão nutrindo a voz do diabo, a voz da carne, está dando muito crédito a essas coisas e está achando que para Deus é um momento ruim, achando, lá vem, chegou o Silas, 70, 80 anos de oração, nossa, de novo. Não é assim. Deus não está dessa maneira. Deus não está carrancudo, insatisfeito, achando que, nossa, que azar, mais oração. Não, não é assim. Para Deus é um momento gostoso. Para Deus é um momento prazeroso. Para Deus é um momento de satisfação. Por isso, você deve colocar isso na sua cabeça. Por isso, quando você orar hoje, se você não orou, é para orar hoje. Larga de preguiça, larga de indisciplina, larga desse esfriamento, larga dessa vida de pecado, larga dessa... Vai orar e quando você ajoelhar, saiba que Deus está contente. Mas eu pequei hoje. Só de você pedir perdão, ele vai ficar contente com a sua humildade, vai ficar contente com o seu reconhecimento, vai ficar contente de você ter confessado, vai ficar contente de você ter se apresentado diante dele e responsável apresentar as suas faltas ou apresentar os seus planos. Mas saiba, ele estará contente. É um momento que Deus tem prazer. Primeiro princípio que você deve aprender nessa noite. Deus gosta e Deus ouve o seu povo. Nossas orações não são perdidas. Pode ser que você ainda não foi respondido, mas as orações são ouvidas. E as orações, elas são muito eficazes. Eu li no texto de inauguração desta pregação o quanto a oração é eficaz, o qual é o poder da oração. E eu dei alguns testemunhos para vocês também de como a oração ela é poderosa para transformar vidas, para transformar o nosso trabalho, para transformar o nosso ministério, para transformar o nosso caráter, para transformar as famílias. A oração tem poder, porque está escrito, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Cristo para destruir as fortalezas do diabo. Glória a Deus, hein? As armas da nossa milícia são poderosas. Não é uma coisinha, mas será que a oração resolve? Resolve sim. Mas será que a oração vai ter efeito? Vai ter efeito sim. Por quê? Porque tem eficácia. Moisés orou, na mesma hora Deus reteve a mão, a ira, o castigo, na mesma hora de pá. O Moisés, ora lá, porque eu sei que você consegue impedir que essa praga avance. Orou. Acabou a praga. Que praga? Cadê a praga? Eu me lembro de uma história de George Miller, o chamado, né, apóstolo da fé, não porque ele se denominava apóstolo, mas porque os seus testemunhos são incríveis e eu não me canso de contar a vocês. Um deles, dos testemunhos deste homem de fé, foi que ele foi convidado para pregar. E isso alguns séculos atrás, muito tempo, não tinha os meios de transporte tão bem desenvolvidos como nós temos hoje. E ele estava de barco atravessando um longo percurso e uma neblina muito pesada, muito forte, estava cercando o navio. E o comandante
da embarcação chegou a ele e disse: Senhor Miller, nós não chegaremos a tempo para o senhor fazer as suas pregações e seguir a sua cruzada conforme o senhor tinha planejado. O Dr. Miller disse: bom, eu creio que não. Se Deus me chamou para aquele lugar, naquela determinada data, para aquele momento, eu sei que eu chegarei lá e pregarei conforme combinado. E ele entrou numa sala e orou, fez uma oração simples. O comandante participou da oração, o George Miller fez uma oração muito simples. Senhor, basicamente assim: Senhor, o Senhor me chamou para ir, para pregar em determinado local. O Senhor quem me chamou, foi o Senhor quem me dirigiu. Então, Senhor, por favor, tire essas nuvens, melhore o tempo para que possamos chegar no momento apropriado. E de maneira incrível, quando eles saíram da cabine do capitão, eles olharam para o tempo e as nuvens dissiparam e chegaram no tempo. São coisas fenomenais, são coisas maravilhosas que homens e mulheres de Deus podem compartilhar. Homens e mulheres de Deus experimentaram e puderam dizer: Deus é fiel. Deus é fiel. A oração é muito eficaz, a oração é poderosa. Testemunhos como esse. E você? Qual foi o seu último testemunho de oração? Qual foi sua última resposta de oração recebida de Deus? Você deve ter suas experiências. Você deve ter suas campanhas de oração. Eu me lembro daquele filme que eu recomendo que você assista neste período, se não assistiu ainda, Quarto de Guerra, que ele recomenda você ter uma lista de oração, entrar e ter um local específico de orar, e você colocar os seus propósitos de oração e ticar aqueles que já foram respondidos. Você não tem uma lista de oração? Tenha a partir de hoje. Tenha a sua lista de oração. Para quê? Para que você se lembre do que você orou. E para que você veja a intervenção de Deus na vida e a eficácia da oração. Eu desafio você a fazer uma lista de oração. Orar perseverantemente e depois me mostrar. Eu asseguro, você vai estar tão surpreso quanto eu a respeito da eficácia da oração. Por isso, a partir de hoje, um pedaço de papel para os antigos, para os novos, um bloco de notas no seu celular e faça a sua lista de oração. É para fazer. É para que você possa lembrar do que você está orando. Para que você tenha um propósito na sua oração. Para que ela seja eficaz. Senão, você nem lembra o que você orou. Ah, mas o que você orou de manhã? Nem sei. O que você orou ontem? Nem sei. Você está lutando com Deus em oração pelo quê? Não sei. Não é uma vida organizada, estruturada. Tenha a sua lista para que você veja quão poderosa é a oração. E falando nisso, quão poderosa é a oração, eu quero trazer alguns princípios para que a sua oração seja eficaz, mais eficaz. Então vamos ao primeiro princípio para uma oração eficaz. Primeiro princípio está em Tiago, capítulo 1, a partir do verso de número 5, e eu vou ler para vocês. Preste atenção. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Agora presta atenção no versículo 6. Peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Primeiro princípio para uma oração eficaz, segundo princípio, né, por assim dizer, é: tenha fé. A oração tem que ter fé e tem que ser sincera. Essa oração, mas crê, você acha que Deus vai responder? Não sei, tal. Ixi, não vai para lugar nenhum. É uma oração fracassada. Tiago, nessa parte, ele está ensinando o seguinte, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem uma oração que eu garanto 100% que Deus vai responder. Olha, eu tenho certeza absoluta, diz Tiago, que Deus vai responder. Qual é? Sabedoria. Qualquer pessoa que pedir sabedoria a Deus, Deus vai dar. Eu tenho certeza absoluta, está na Escritura Sagrada. Mas ele traz uma ressalva. Muito embora eu tenha certeza que Deus venha dar, ele dará apenas para aqueles que crer.
Peça sabedoria, não duvidando. Ore a Deus, não duvidando. Clame a Deus, não duvidando. Para de duvidar se Deus vai responder ou não. Para de duvidar se Deus vai suprir ou não. Para de duvidar se Deus vai te ajudar ou não, se Deus vai te sustentar. Não, para de duvidar. Ele já disse, eu vou te sustentar. Eu vou cuidar de você como um pastor cuida da sua ovelha, cuidando das feridas, cuidando do alimento, cuidando do lugar de repouso, cuidando do lugar de pastagem. Eu vou cuidar dos seus inimigos. Ou seja, não duvide. Não duvide. Então, na sua lista de oração, que é a lista online, sua lista de oração, você vem e coloca lá, bom, o seu problema é o quê? É pecado? Tá bom, vencer o orgulho, vencer a preguiça, vencer a imoralidade, vencer a fofoca, vencer a ira, vencer a vingança, vencer o rancor, seja lá qual for o seu pecado, vai lá, coloca lá. E você tem que crer, você deve crer que ele é poderoso para arrancar esse mal do seu coração, arrancar esse vício do seu coração, arrancar essa angústia do seu coração, arrancar essa fraqueza do seu coração. Você tem que crer, confiar, porque se você não confiar, é difícil. Mas pastor, e se eu não confiar, como que eu oro? Chega diante de Deus e fala, Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Eu quero crer mais, me ajuda na minha pouca fé, crendo que ele vai te ajudar na sua pouca fé, crendo que ele vai aumentar a sua fé, crendo que ele vai restaurar a sua fé, dependendo do seu caso, mas creia. Não pode duvidar. Não pode duvidar. Olha em Marcos, capítulo 11, a partir do verso de número 22, o ensinamento que nós temos. Está escrito. E Jesus, respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, ó, tudo que pedir, orando como? Como que a gente pede a Deus? Orando. O que tem que fazer? Crer. Então você vai receber. Quer ter oração eficaz? Creia que Deus é poderoso para responder a sua oração. Talvez a sua oração seja, Deus, eu não quero perder emprego, Deus, eu estou com dificuldade financeira, Deus, eu estou com problema, Deus, eu estou com medo dessa crise, estou achando que esse coronavírus é um monstro que vai vindo. Talvez você está com medo, temores, angustiado, depressivo, triste, briguento, pecado, tem tantas coisas, mas você tem que crer. Creia. Jesus fala bem claro. Por isso vos digo, tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis. Creia que você vai receber sabedoria. Creia que você vai receber perdão. Creia que Deus restaurará o seu coração. Creia que Deus vai tirar esse orgulho nojento do seu ser. Creia que Deus te tornará um homem ou uma mulher melhor. Creia que esse pecado vai ser transformado. Creia que Deus honrará o seu ministério com o poder do Espírito Santo. Creia que Deus suprirá as suas necessidades, faltas e fraquezas. Creia. E qual vai ser a resposta? Tê-lo-eis. Está escrito. Jesus está ensinando. Quer ter eficácia? Creia. Não duvide. Creia. E seja sincero. Creia. Primeiro princípio para uma oração mais eficaz. Segundo princípio que eu trago a você para que a sua oração seja eficaz. Em 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer: orai sem cessar. Orai sem cessar. Combinado com este texto de Tessalonicenses, Lucas 18, a partir do verso 1, nós temos o seguinte texto. E contou-lhes Jesus também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Qual é o segundo princípio para uma oração eficaz? Se o primeiro princípio é tenha fé, o segundo princípio é persevere. Tenha perseverança, não desfaleça. O que é desfalecer? É desanimar, é parar, é abandonar, é recuar, é não dar continuidade.
Jesus está ensinando, não desista, não pare de orar. Sabe aquela lista que eu falei para você fazer? E é sério, eu peço à igreja, faça sua lista de oração. Faça sua lista. Você, enquanto Deus não responder, você não para de orar. Eu orei para Deus tirar minha preguiça. Enquanto não tirar, você continua orando. Eu orei para Deus tirar o meu vício. Enquanto não tirar, eu orei para Deus me dar uma direção profissional. Enquanto Deus não der a direção, você não para de orar. Não desista da oração. Tem muitas pessoas que iriam receber a resposta de oração, mas desistiram. Não perseveraram. Mas por que tem que perseverar? Porque assim Deus estabeleceu. Não é um método humano que eu estou ensinando a você nesta noite. Não é uma forma humana de autoajuda para você ter uma oração boa. Não, são princípios que a palavra de Deus, que a Escritura de Deus traz para nós. São ensinamentos que saíram da boca do nosso Senhor Jesus Cristo e nos ensina. Mas por que ele pede para ficar perseverando? Porque ele diz que é o melhor caminho, que é a maneira certa, que é o método apropriado. Nós devemos ser pessoas perseverantes. Numa das cartas de Paulo está escrito: perseverar em oração. Perseverança. Sem perseverança, sem oração. Aprenda isso. Se você não perseverar, você não vai alcançar. Se você não perseverar, você não vai alcançar. E tem gente que não está acontecendo porque é ótimo para começar, péssimo para terminar. Começar é fácil, mas é para terminar. Por isso que eu estou dizendo, é para fazer uma lista. E olha que eu vou te perguntar, voltando à quarentena ou num momento que a gente cruzar por aí, eu vou te perguntar, qual é a sua lista de oração? Qual é o seu propósito? Você está lutando pelo quê? Se você não tiver essa lista, você vai se esquecer, você vai orar, cada dia você vai orar por uma coisa diferente, não vai ver resposta, não vai ver avanço, não vai ver resultado, não vai perseverar. E você precisa perseverar, porque sem perseverança não tem eficácia. O segundo princípio, então, para uma oração eficaz é perseverança. Perseverança. Não desista, não desfaleça, não recue. Ore até que Deus responda sim ou não. Mas você vai lá anotar. Bom, Deus respondeu, Deus falou um não bem grande para mim. Glória a Deus, devo comprar isso aqui. Aí você comenta lá com o seu cônjuge, marido, esposa. Não, acho que não é um bom negócio, não. Aí você comenta com o seu líder espiritual, ele fala, não é uma coisa boa, não. Aí você dorme, tem um sonho lá, não é para comprar. Bom, Deus respondeu, né? Não. Vai ter resposta, pode ter certeza. Deus vai te responder. Ele tem muitas maneiras de falar conosco e ele vai responder você. Mas, se você não perseverar, não tem resposta. Por isso é tão importante a perseverança. Persevere até que Deus te responda. Amém? Terceiro princípio, importantíssimo, que eu quero trazer para você nesta noite, que é essencial para uma oração eficaz. Essencial. Eu vou pedir para você abrir. Abra sua Bíblia aí, em Isaías, capítulo de número 59. Abra sua Bíblia. Isaías, eu vou abrir aqui também minha Bíblia. Isaías, capítulo de número 59, está lá no Antigo Testamento. Isaías, capítulo 59. Quem encontrou, põe um joinha aí na tela. Vamos ver se o pessoal achou ou não. Olha lá, o Adriano já deu um joinha lá. Tem uns aí. Achou Isaías 59? Bom, vamos fazer a leitura. Isaías 59. Leiam comigo a partir do verso de número 1. Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus,
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Eu falei para vocês desde o início da pregação que Deus quer te ouvir, que Deus vai ouvir a sua oração, mas tem um impedimento. E agora é muito pertinente para eu trazer a você, porque se você tiver nesses impedimentos, nesses textos que eu vou ler, aí você pode orar, mas pode ficar até com a língua solta de tanto orar, viu? Pode ficar até com a boca dura ou macia, sei lá, de tanto orar. Não vai ter eficácia nenhuma. Não vai ser respondido. Tem certas coisas que Deus não tolera e que atrapalham a nossa oração. O que é? Falta de pureza. Falta de pureza. Pecado. Mas não aquele tropeço de dia a dia, não aquela coisinha, sabe? Oh, poxa, errei, tropecei. Não é aqueles acidentes do dia a dia. É aquele pecado deliberado, intencional, que você sabe que você está cometendo e que você não abandona. Isso é algo que impede a sua oração. Deus não vai te ouvir se você está vivendo em pecado, sabe que está em pecado e não está fazendo nada para abandonar o seu pecado. Nada. Não está lendo e não está orando a Bíblia, sabe que é pecado não ler e não orar, mas mesmo assim continua nessa vida e não está preocupado, fique tranquilo. Quando você orar ou quando você passar perto e precisar de Deus, Ele não vai te ouvir. A não ser que você se arrependa do que você está cometendo. Está com problema de moralidade, está vendo pornografia, sabe que é errado, não está nem orando para vencer isso, não está nem lutando para vencer isso, está orgulhoso, rebelde, está ofendendo seu pai, ofendendo a sua mãe, teimoso, está maltratando as pessoas, está fofocando, julgando pessoas de maneira inapropriada, sabe que está errado, já foi até corrigido e não está fazendo nada. Não, olha, eu nem sei por que você está orando. Sinceramente, nem sei. Nem sei. Por que você está esperando alguma resposta de oração? É muita hipocrisia. E Deus não é hipócrita desse jeito. Deus não é hipócrita. Deus não tem um relacionamento desse. Esse relacionamento falso. Está vivendo pecado, está dançando com o diabo, está abraçado com Satanás, está na lambança da imoralidade, do pecado, da avareza, do mundanismo. Aí vai querer orar. Oh, Senhor. Como se nada tivesse acontecendo. Deus, ele é onisciente. Ele vê o que você está fazendo no seu secreto. Ele vê o que você está fazendo no seu oculto. Nessa quarentena, sozinho em casa, ou marido, mulher, filho, Deus está vendo tudo o que você está fazendo. Aí vai chegar, vai orar, vai levantar as mãos. Você acha que Deus é bobo? Deus não é bobo, Deus não é trouxa. E Deus já falou na sua palavra. O seu pecado, não é o seu tropeço, é aquele pecado deliberado, contínuo, reiterado, não arrependido, não confessado, não abandonado. Esse pecado seu, eu tampo meu ouvido para não te ouvir. Olha, eu vou te falar, olha, tem uma barreira entre eu e você e o meu braço não vai te alcançar. Pode orar, pode espernear, mas se continuar no pecado, eu não vou te ouvir. Não vou. Olha o texto de Salmo 66:18. Olha que texto forte. Não é brincadeira não, igreja. Pensando que relacionamento com Deus é coisa de moleque, coisa de bobo, de trouxa. É coisa séria. Olha que o salmista vai dizer. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O salmista está dizendo, tem tentações vindo em meu coração. Meu coração é mau, tem desejos. Se eu atender, se eu me sujeitar a eles, se eu permitir que eles me dominem, Deus não me ouvirá mais. Deus não me ouvirá. Não é brinquedo, não. Tem muita gente que está orando na lambança, está achando que o pecado agora pode, está achando que esse pecado oculto seu é escondido, esse pecado é maquiado. Chegava lá na igreja bonitão, bem vestido, aparece aqui online, tá tudo normal, mas está com um monte de pecado escondido,
fraude nos negócios, fraude no casamento, fraude como pai, fraude no seu ministério, fraude, um monte de coisa errada. Ai, mas Deus não me responde. Tem um personagem que orou e Deus não respondeu. Era uma pessoa que Deus já tinha dado chance para se arrepender, tinha abençoado muito, tinha dado do Espírito Santo, tinha dado bênçãos assim fantásticas, mas desprezou tudo isso para viver uma vida de orgulho, de rebeldia, vivendo a vida do jeito que ele queria e não do jeito que Deus queria. Estou falando do rei Saul. O rei Saul recebeu tudo, recebeu uma nação de presente da parte de Deus, recebeu um povo, recebeu um império para ele. Mas ele preferiu fazer a sua própria vontade ao invés de obedecer a Deus. E Deus não respondeu mais ele a partir de determinado momento. Deus se arrependeu de ter colocado ele como rei. E quando ele, num aperto, ameaçado pelos seus inimigos, ameaçado pelas tribulações da vida, pelas crises da vida, foi procurar Deus, Deus não respondia mais. De tal maneira que ele se sentiu tão desesperado que ele foi atrás de, por assim dizer, de uma vidente, nos tempos atuais, de um macumbeiro, de um vidente, de uma pessoa desse jeito, de alguém que pudesse ver o futuro para ele. Por quê? Porque Deus não falava com ele. Deus é santo, igreja. Deus é santo. Deus não é um trouxa, Deus não é um besta, Deus não é um bobo, Deus não ignora, não é do oba-oba, não. Não é oba-oba, não. Deus não vai ficar tolerando pecado, não. Deus quer ter um relacionamento sério. Você que está me ouvindo, você que é casado que está me ouvindo, você vai gostar que se a sua esposa estiver adulterando e você fala para ela, você até perdoa, chama ela, fala, eu te perdoo, vem, fica só comigo, e ela tá nem aí com a tua cara, tá nem aí contigo, tá lá, aí vai e sai com um, sai com o outro, sai com o outro, sai com o outro, não te respeita, nada. Já tá certo? A gente não aceita esse tipo de coisa, mas por que Deus tem que aceitar? A gente sai com o mundo, a gente desobedece, a gente desrespeita, a gente trata de qualquer maneira, tá nem aí com ele, muitas vezes, e acha que tá tudo certo. Chega lá, oh Deus, vem orar, o Senhor se alegra com a minha oração. Não, com a sua não. É a oração do justo, é a oração do reto que ele tá feliz. Não daquele que tá em rebeldia. Agora, se o rebelde se converter dos seus maus caminhos, se arrepender e deixar, aí também vai ser o contentamento. Veja também como a pureza, ela se manifesta de uma maneira diferente. Primeiro é a rebeldia. A rebeldia, tá em rebeldia, meu irmão, me procura seu discipulador, peça perdão, conserta a tua vida, porque senão você vai estar se enganando, achando que essa oração que você faz vai ser respondida, porque não será. Agora veja um outro aspecto da pureza. Em Tiago 4,3, ensina para nós o seguinte princípio. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Tiago está dizendo, tem um tipo de oração que Deus também não vai responder. Qual que é? Aquela que é egoísta, carnal, mundana, aquela que é para prazeres. Isso não, gente. Isso não faz sentido. Deus, eu quero ser rico. Para quê? A Escritura até recomenda não ser rico. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, vaidades, né? Eu quero ter dinheiro para gastar, para ter vida boa, para ir... Tiago está dizendo, vocês estão pedindo, mas vocês estão pedindo mal. Está pensando que Deus é o quê? Que Deus é o colega do banco lá para fazer empréstimo, para você gastar com tolice, com besteira, com vaidade, com prazer? Não, Deus não é para isso. Deus, me dá 3 mulheres. Deus abençoe esse furto. Deus abençoe... Não, são coisas que não fazem o menor sentido orar. Gastar com deleites, gastar com prazeres ilícitos, gastar com pecados, com vaidades, com tolices, coisas que Deus não vai responder. Há um personagem bíblico que também orou algo que Deus não se agradou. Deus até respondeu, porque ele era justo, era um homem reto. Baruque, o assistente do profeta Jeremias. Ele estava orando por grandezas e Deus responde através de Jeremias. Olha, diga a Baruque, está orando por grandezas, não as peças. A tua alma te darei por deleites, te darei por despojo. Então, Baruque era alguém justo, era alguém reto. Deus se contentava com a oração dele.
E Deus responde. E ensina para Baruch: Baruch, o que você está pedindo não faz sentido. Eu estou trazendo peste, você está pedindo dinheiro para comprar carro novo. Eu estou trazendo desemprego aqui, eu estou trazendo miséria para o mundo, e você está querendo dinheiro para gastar com bobeira, com capricho agora? Não faz sentido, Baruch. Você está em descompasso com o que está acontecendo. Olha o caos que está o mundo, você vai ficar gastando tempo com bobeira, com essas tolices? Então, Tiago ensina para nós. Tem uma coisa que impede. E se você quer ser eficaz na oração, seja uma oração pura, não uma oração caprichosa, vaidosa. Amém? Em Provérbios 21, encerrando esse ponto da pureza, 21:13, o provérbio ensina-se o seguinte texto: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, olha só, também clamará e não será ouvido. Há um ditado que diz: o mundo dá voltas. E o mundo dá voltas mesmo. Hoje você pode estar por cima. Hoje você pode estar bem. Amanhã você pode estar embaixo. E Deus ensina que há um princípio, que se você for uma pessoa egoísta, individualista, se você é uma pessoa que não escuta o clamor do próximo, que você não ajuda ninguém, quando você passar por dificuldade, você também não vai ser ajudado. Mas por que Deus permite isso? Eu vou trazer um princípio, uma razão pela qual Deus permite isso. É para você aprender a não ser assim. Porque quando doer na sua vida, na sua carne, você clamar e não ser ajudado, você vai ver o quanto é ruim não ser ajudado. E o quanto seria bom pessoas ajudarem. Então o provérbio está ensinando que se nós formos pessoas egoístas, nós também não seremos ajudados. Então nós temos alguns pontos que eu ensinei a vocês que tornam a nossa oração muito eficaz. A primeira delas é: ore com fé, com muita fé. A segunda é: tenha perseverança. A terceira: seja puro e seja verdadeiro. Não viva no pecado, arrependa do seu pecado. E eu quero trazer a vocês, diante do contexto que nós estamos, alguns motivos para vocês orarem. Como o tempo já é adiantado, eu vou citar apenas algumas questões relevantes e eu quero tratar um deles de maneira especial. Ore pela conversão de parentes, de amigos. Tem muitas pessoas que agora, com esse número de mortos, está muito sensibilizado. E isso é bom. Nós devemos aproveitar essa oportunidade, orar para que pessoas se arrependam dos seus pecados, lembrem de como a vida é breve e lembrem de que quando elas morrerem, elas vão prestar contas do que fizeram na carne. É um ótimo momento. Ore, então, para que pessoas se convertam, para aquele vizinho seu, para aquele familiar seu de coração duro. Quem sabe agora não seja um ótimo momento para que seja quebrantado daquela dureza, daquela insensibilidade. Ajuda muito. Ore pela provisão. É claro que a gente não pode ignorar que alguns irmãos menos precavidos ou menos com uma situação um pouco mais delicada não tem o necessário, não tem o suficiente. Ore pela provisão, para Deus trazer o pão de cada dia, o sustento, para Deus abrir uma porta de emprego para você. Ore, faz parte. Jesus orou pelo pão de cada dia. Nós não podemos ser caprichosos e orgulhosos o suficientes para não orar pelo nosso pão de cada dia. Então, ore por isso, é importante. Ore pela sua santificação, é fundamental. Isso é arroz com feijão. Agora, eu quero que você ore e aprenda a orar por algo que não é hábito, que não é habitual. E eu vou pedir para você abrir no texto de 1 Timóteo, capítulo de número 2. 1 Timóteo 2. Viu, Raquel? Te falou? Eu disse que a gente ia falar sobre esse tema, né? Vamos tratar um pouco sobre esse tema brevemente. Já estamos caminhando já para o final. Mas abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo de número 2. Se você abriu, põe um joinha aí. Eu vou acompanhando pelo Adriano aí. Põe um joinha. 1 Timóteo, capítulo de número 2. Que a gente não sabe se abre rápido ou não. O Adriano, se eu tô rápido aqui é porque o Adriano tá rápido, né? Então, 1 Timóteo, capítulo de número 2, acompanha comigo no verso de número 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, ou seja, em autoridade, em grandeza, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Meus irmãos, Paulo viveu em muitos momentos de crise e de dificuldades.
muitos momentos de perseguição, de hostilidade. A vida dele muitas vezes foi marcada por autoridades que tomavam decisões do futuro dele. Governantes que poderiam soltá-lo ou mantê-lo preso, que poderiam ajudá-lo ou prejudicá-lo. A vida dele foi marcada por isso, e ele, com muita autoridade, ensina Timóteo para que ensine aos outros que é necessário orar pelos governantes, pelos que estão em eminência, pelos poderosos. Por quê? Porque eles podem definir se nós vamos ter uma vida tranquila e sossegada ou se vamos ter uma vida caótica e infernal. Nós vemos nos livros de Reis, segunda Reis especialmente nos livros de crônicas, como reis ruins atrapalharam o bem-estar da população. Como reis ruins trouxeram insatisfação, crise, miséria, juízo de Deus para a nação. Um líder ruim é uma desgraça para o seu povo, mas um líder bom é uma bênção. E nós temos a responsabilidade de orar pelos nossos governantes. A nossa vida, o nosso futuro, de certo modo, também está nas mãos deles. Por quê? Porque Deus deu esse poder para eles, para conduzirem a nossa vida em determinados aspectos. Eles têm a espada, eles têm a autoridade. Jesus diz para Pilatos, Pilatos, você não teria nenhuma autoridade sobre mim se do céu não fosse dada. E sobre a nossa vida, tem governantes, presidentes, prefeitos que têm autoridade sobre a nossa vida, porque Deus assim concedeu, porque do céu foi dada essa autoridade. E Paulo em Romanos, capítulo 13, vai dizer que nós devemos respeitar a autoridade, porque ela é a espada de Deus, para trazer essa estrutura de vida organizada. E a nossa vida está nas mãos. Você, que está desempregado, se o prefeito manter a quarentena durante 2 meses, o que vai ser de você? Você que tem uma banca, que está costurando e vive das encomendas da banca, o que vai ser de você? Você que tem um comércio. Esses dias eu estava na igreja à tarde, estava tendo aquela carreata, eu vi um monte de ônibus de turismo. Os motoristas de ônibus que fazem turismo, vão comer o quê? Vão viver de quê? Essas empresas vão sobreviver como? E é muito difícil manter quarentena, tirar quarentena, seja como for. Tem muitos interesses, tem muitas coisas, e nós temos a responsabilidade de orar. Nós temos o dever de orar. Por quê? Porque dependendo do que eles manterem ou não manterem, o seu futuro vai ser influenciado. Poxa, mas será que vai ser eficaz? Vai ser eficaz sim. Veja o texto de Provérbios 21:1 diz, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. A Bíblia está dizendo, olha, quando Deus quer, Deus move o coração do rei, do governante, do prefeito, do presidente, para onde ele quer. Mas nós devemos orar, devemos clamar, devemos lutar, perseverar, para que Deus estenda as suas mãos sobre os governantes, para que eles tomem boas decisões e nós tenhamos uma vida assim, tranquila e sossegada. Provérbios 29:4 vai dizer... melhor, Daniel 2:20 vai dizer o seguinte, falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Como nós precisamos que o ministro da saúde, os secretários da saúde tenham sabedoria, tenham inteligência. Como nós precisamos que os governantes tenham essa inteligência. E nós devemos orar para que Deus dê essa inteligência. É Deus quem estabelece os reis. É Deus quem remove os reis. Se há alguém que deve ser removido, oremos. Se há alguém que deve ser estabelecido, que nós oremos. Se há alguém que deve ser confirmado, oremos. Nós devemos orar porque é muito eficaz a nossa oração neste tema. A nossa oração define, sim, com certeza, os próximos passos. É através da oração que o povo pediu a Moisés, ore a Deus para que cesse essa praga, e Moisés orou, e Deus cessou a praga. Nós temos, através da oração, poder para clamar a Deus, e Deus tem o poder para conduzir os reis, Deus tem poder para abençoar os reis, Deus tem poder para evitar os reis e os governantes de tomar decisões insensatas e tolas, de se entregarem ao suborno, de se entregarem aos enganos, aos interesses. Deus tem o poder de influenciar esses homens
Deus tem o poder de trazer soluções. E nós devemos orar com muita responsabilidade, com muita fé, com muita pureza, com muita perseverança para as autoridades que vão definir, sim, parte do nosso futuro. A oração é eficaz, meu irmão. A oração é eficaz. E eu quero encerrar com o texto de Hebreus 4,16, que diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos, achegue, com confiança, com fé, perseverantemente, com pureza, ao trono da graça. Se achegue e você encontrará ajuda, você encontrará perdão, você encontrará restauração, você encontrará sustento, cuidado, provisão, você encontrará ajuda da parte de Deus, porque Ele é bom, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é distinto, Ele é excelso, Ele é maravilhoso e Ele nos sustentará. Por isso eu digo, achegue-se a Deus, achegue-se à presença de Deus, ore, ore, ore a Deus, porque Ele conduzirá a sua vida de uma maneira brilhante, perfeita, insondável e maravilhosa. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar neste momento.